Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. E conversava com Deus, sabe? Parava no meio da rua, começava a dialogar com Deus. Como é? O que você está fazendo? O que você vai fazer com o fulano de tal? Que está precisando de você. Eu sei. E o troço mais estranho é que ele deixou, tudo que ele deixou da obra dele são canções muito lindas, né? Algumas que ele fez até com letra do Manuel Bandeira, né? O Silvio Caldas gravou aquela Por Sobre a Solidão do Mar. E deixou um livro de poesias em inglês, que era uma língua que ele não falava, mas conhecia profundamente, sabe? Ele não podia articular uma palavra. Inclusive, ele vivia com uma inglesa, que ele chamava de Guinguinha. E ela chamava ele de Tasma, porque ela tinha ouvido a palavra fantasma e tinha adorado, né? Tasma. Ele vivia numa casa vazia completamente, só tinha caixote de uísque, ele bebia muito, né? Caixa de uísque vazia, um papagaio, que ele tinha comprado num barco de quem tinha voltado da Inglaterra, porque ele dizia que era o único brasileirinho a bordo. Então, ele tinha comprado. E vivia assim, sabe, num alto despojamento, tudo. E essa Guinguinha, ele transmitia a poesia para ela, sabe? Ele ficava falando umas coisas vagas, ele falava a língua de Tarzan. E ela, então, quase que psicografava aquilo, né? Tudo em inglês. Chama-se The Foolish Bird, é o pássaro louco. É uma figura maravilhosa. E ele é o criador daquela famosa teoria do conhecimento, né? A gnomonia, a nova gnomonia, como o Manuel Bandeira até escreveu uma crônica muito boa sobre isso no livro dele chamado Crônicas da Província do Brasil. Que era uma teoria segundo a qual você pode classificar tudo que existe. E é um macete maravilhoso para poucas pessoas saberem, porque você está assim num papo, né? E você diz, fulano é Dantas, fulano é Pará, fulano é Mozarlesco, tal. Você caracteriza a pessoa na hora, né? É uma teoria assim que tem duas categorias principais. Chama-se os Dantas, porque cada categoria tinha um anjo, que eles chamavam anjo. Então o anjo dos Dantas era o Pedro Dantas, que era um jornalista, esse Prudente Moraes Neto, né? Os Dantas são os puros integrais, né? Os autênticos, assim, que não... Porque se o cara já souber que é puro, já não é mais Dantas, né? E o outro são os Parás. Os Parás, porque ele dizia que era o exército do que veio do norte para vencer nas capitais, né? Então é o exército do Pará. E os Parás é o contrário, embora um Pará possa ser uma figura maravilhosa, mas o Pará é o cara que quer vencer na vida, né? É o objetivo, é a vitória, o sucesso, o dinheiro, tudo isso. Então são categorias opostas. E intermediárias aos kernianos, né? Que o anjo era um cara chamado Ari Kerner. Então são os impulsivos, bem dotados, mas impulsivos, né? Ele até, o Manuel Bandeira citava como exemplo dos kernianos assim, o cara que dá um pontapé na barriga da mulher dele, que está grávida, né? E aí ela aborta, não, de uma mulher qualquer, que, enfim, de uma empregada que tinha na casa, e aí a pessoa toma conta da criança, sabe? Então é assim, são os caras assim, estourados, né? Tudo que é impulsivo pertence a essa linha dos kernianos. E tem os onésimos são os pé frios, que esfriam o ambiente. Tá vendo? O anjo era um cara chamado Onésimo Dantas, eu acho que era. E os mozarlescos. Era um cara chamado Mozart Monteiro. Os mozarlescos são os românticos, né? Os caras que assim, ligados com a vida, com... Tem os mozarlescos lacrimejantes também, as pessoas que gostam de Luar de Paquetá, sabe? Então, mas os mozarlescos podem ser os românticos. Eu sou um mozarlesco, por exemplo, né? Não viu? Então, segundo essa categoria, você pode classificar tudo que existe, né? Praticamente tudo.
o principal. A atriz é o principal. A atriz é o que eu sou. Fui aprendendo com a vida que eu sou engraçada. Foi um processo de me assumir, né? Embora eu ache... Uma vez a Bibi Ferreira, maravilhosa, com quem eu não consigo trabalhar de jeito nenhum, como eu gostaria muito, me disse uma coisa linda. Ela falou assim, você, Marisa, é cômica e é trágica. Você faz tragédia bem e comédia bem. Drama para você já é mais difícil. E eu entendi. Eu acho que eu talvez tivesse um pouco de dificuldade, por exemplo, numa novela mais realista. Sabe, eu no teatro, quando faço coisas sérias, porque eu prefiro as tragédias. Eu acho que... E gosto muito das patéticas. É tragédia com comédia, assim. Eu faço coisas sérias. Mas também tem aquela velha história. Todo comediante quer ser entendido como um ator sério. E eu perdi isso. Eu entendi que poxa vida, eu sou engraçada mesmo falando coisa séria. Na TV, os papéis mais marcantes... Bom, tirando os da TV Cultura, que eu comecei fazendo TV na TV Cultura, que eu acho muito importante. O primeiro foi muito marcante, que foi o primeiro de Rainha da Sucata, que eu fiz a Nicinha, uma novela do Silvio de Abril, em 1990, que foi minha estreia, digamos, na Rede Globo, numa televisão maior. Foi um sucesso, que eu fazia um triângulo amoroso com o Fagundes e a Cláudia Raia. E era um núcleo engraçado. Eu era filha do Flávio Miliaccio. Você... Eu te mato, Lizinha, eu te mato, hein? Para, o que eu já tinha pra perder, eu já perdi. É como eu digo, eu já criei fama. O melhor que eu faço agora, papai, é deitar na cama. Vizinha da Araci Balabanian, foi maravilhoso. Ela era uma biscate. Foi aí que eu entendi que eu era engraçada mesmo. Eu não tinha entendido. Assim. Aí já me chamaram para fazer TV Pirata e tal, já entrei para essa linha de shows que eu adorava, assim, muito bacana. Fiz grandes programas na Globo, até que eu caí num... Sai de Baixo, a Magda. Leuzinha, você tá morta? Se você morreu, fala pra gente. Que ficou 6 anos no ar, acho que foi o meu maior sucesso, assim, de público. Oi? Foi enorme sucesso, foi quando Isso já tinha se passado muitos anos, né, de quando eu comecei, mas daí 6 anos de Magda, e daí sempre nessas séries, né? Aí fiz, mais marcantes acho que esses mesmo, mas teve a Rita, do Toma Lá da Cá, teve a doutora Michele, do SOS Emergência, teve agora a Valéria, do Macho Man, a Nete, dos Aspones, que é um trabalho que eu gosto muito também, várias séries. Poxa, Fica Comigo Essa Noite foi uma peça que eu tive o prazer de tirar junto com ele da gaveta do Flávio de Souza, com Carlinhos Moreno. E eu me lembro com muito carinho dessa peça, que foi a peça que realmente me revelou, vamos dizer. Começou de uma maneira muito despretensiosa, a gente editou a peça, eu lembro, com tesoura e cola, Prit, então tinha umas folhas que eram grandes, outras não tinha computador, essa facilidade. A gente xerocava as cópias. E eu acho uma obra-prima do Flávio de Souza essa peça, eu acho ela muito bacana. E a gente fez a primeira montagem, eu, Carlinhos Moreno, tinha 20 e pouquinhos e foi um sucesso legítimo, genuíno, bacanérrimo, que me rendeu esse convite para a televisão. É uma peça que depois foi feita por... Todo mundo que faz o Fica Comigo se dá bem, assim, faz sucesso. Depois foi refeita pela direção do Jorginho Fernando, com a Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães. Foi um sucesso estrondoso, era linda a montagem. Depois eu voltei a fazer essa peça, uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, com o Murilo Benício. Fizemos uma linda carreira pelo Brasil também. E eu estou dizendo agora para mim mesma que eu quero fazer de novo quando eu tiver 60 anos. Eu fiz na casa dos 20, casa dos 40, eu vou fazer na casa dos 60 também. Porque é uma peça que dá. É uma viúva. É uma peça linda, uma peça que fala... Morreu o cara, de repente. E ficou tanta coisa para dizer, tanta coisa para resolver, tanta briga para terminar, tanto amor para dizer que ainda tem. Então ela só quer uma noite para despedir. Então não é para voltar, não é para a morte, não é, mas seria tão bom, né, se a gente tivesse um bônus, uma noitinha. Sim, a morte vai continuar ocorrendo, mas a gente vai acostumar mais com a ideia. E eu acho uma peça muito legal isso. E palmas para o senhor. Palmas para o senhor diretor. Eu tive a grata experiência de trabalhar com a Marília Pêra como diretora, minha ídola. Eu acho ela uma atriz suprema, maravilhosa, me ensinou muita coisa.
Trabalhei com Flávio de Souza como ator, com Cássio Escapim, um grande colega com quem a gente fez... Cássio, a gente foi colega de escola de arte dramática. Foi muito bacana. Paulo Autran, querido. Paulo Autran, graças a Deus eu trabalhei com ele. Ele me chamou para fazer 6 personagens à procura de um autor, em que ele dirigiu também. Pirandello, chiquérrimo. E fiquei amiga dele, graças a Deus. E contracenei com ele direto e aprendi tanta coisa com ele. Era um drama, era um sincero drama. Ele era o pai da enteada, eu era a enteada. Pô, é uma história barra pesada. Era um incesto. Uma desgraça pelada, minha irmã morre na fonte, aquele, né? Isso era do tempo que ainda era atriz, sabe? Que eu não era humorista. Não brigou a ir embora com o outro. Não é verdade. Como não é verdade? Não é verdade. E o que você pode saber? Não é verdade. Não acredite nela. Sabe por que ela disse isso? Por causa dele. Cacilda não conheci. Não conheci. Brinquei de ensaiá-la com o Zé Celso no começo do projeto do Zé. Cacilda é de Pirassununga, a mãe dela é prima da minha avó, minha mãe é de Pirassununga, minha avó é de Pirassununga, os Becker, não conheci Cacilda. E esta peça, 6 personagens à procura de um autor, o Paulo Autran tinha feito com a Cacilda. Aí ele vinha assim, olha, aqui Cacilda fazia assim. Eu dizia, mas Paulo, uma coxa minha dá a Cacilda, pelo amor de Deus, eu não posso levantar o braço aqui que eu vou bater. Olha aqui do lado. Ela era muito miúda, mas eu sempre admirei a distância. Infelizmente, ela morreu tão cedo. Simone de Beauvoir, foi uma honra poder fazê-la. Um texto de uma jovem dramaturga muito promissora chamada Juliana Rosenthal, que fez uma pesquisa muito legal sobre a Simone. Simone era uma mulher que a minha mãe admirava muito. Minha mãe é bem geração Simone de Beauvoir. Ela se casou em 1960, mas lia Simone de Beauvoir. É uma geração bem... Eu fui fruto de uma mulher que leu Simone de Beauvoir, mas não viveu como Simone de Beauvoir. Eu também não vivo como Simone de Beauvoir, que continua sendo revolucionária até hoje. Mas é muito interessante você fazer, e essa peça que eu fiz é isso, as ideias dela e a vida que ela levou. Porque depois saiu muito material autobiográfico depois que ela morreu. E confrontar isso é muito interessante, a diferença da teoria e da prática. Como foi que pegou tifo? Foi na Amazônia? Não, maldita hora que fomos até lá. Sartre não tinha a menor vontade, ninguém nos convidou. Quem manda ser curiosa? Acho que foram pensadores incríveis, a Simone, o Sartre, mas que se me permite, na minha puta humildade mesmo, não consideraram alguns vieses psicológicos, emocionais. Não consideraram o inconsciente, vamos dizer assim, os vínculos emocionais mesmo. Achavam que tudo era uma questão cerebral, tudo a gente ia decidir. Qualquer vínculo emocional era um ranço burguês. Eu não acho. Acho que ela pagou um preço alto por isso. Mas eu acho que eu estou aqui hoje por causa dela. Eu acho que a Simone de Beauvoir prestou um serviço monumental às mulheres do mundo. Eu acho ela uma mulher fantástica. E esse negócio da família Adams, como é que foi? Família Adams, bom, um musical se implantou em São Paulo, teatro musical, né? Uma grande quantidade de público está migrando para os musicais. E eu sou uma atriz que sabe cantar. Mas eu já tinha sido chamada para outros papéis, mas eu tinha uma certa reserva, tinha um medo. Falava, ai, não é bom teatro porque tem que favorecer a música. Não é boa música porque tem que favorecer o teatro. Nos Estados Unidos é que é bom, aqui não é bom. Sempre ficava, e tinha medo também de não conseguir. Uma moçada super mais jovem que eu, que cantava muito mais, eu sempre tive medo de cantar mal, ou de não lembrar mais como se dança. Aí veio a Mortícia. A Mortícia é um papel que, mesmo que fosse propaganda de dentadura, eu queria fazer a Mortícia. Assim, é muito legal, é muito arquétipo, né? Fala que é um papel que te mantém magra, né? Quer dizer, mais ou menos, mas você tem que ficar... Você não pode engordar. Cuida da pele, que você tem que ficar branca. E diga-nos, o que todo Adams almeja? Trevas, dor e indizível sofrimento. Adoro quando você fala sacanagem. Pra quem é Adams? Não, mas a Mortícia era um papel que eu queria muito fazer. E eu assisti a alguns musicais e eu percebi que os musicais que eu prefiro são os engraçados, os não realistas. Então eu adorei Hairspray, eu adorei Os Produtores, adorei Gala das Loucas, sabe? Tem que ter humor.
uns musicais. Eu acho que combina mais. E Mortícia, os Addams, era isso. Eu adoro a família Addams. E foi uma grande ideia eles terem me chamado e eu ter topado, modéstia à parte, porque deu muito certo. Eu redescobri minha carreira, renasci, voltei a dançar, aprendi a cantar melhor, mesmo, porque é barra pesada, são 6 sessões por semana, porque se você não cantar com técnica, você vai perder sua voz, e aprender a dançar, cantar, foi muito legal. Eu não esperava, a essa altura, ter esse recomeço. Eu achei muito bom. Adeus, vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer, vem, nem que seja só pra dizer adeus.